Gente, hoje a gente está aqui realizando uma entrevista para falar um pouco sobre naturologia na prática com adolescentes. Eu sou a Serena, faço naturologia na Anhembi Morumbi, estou no 5º semestre. Oi, gente, meu nome é João, eu também sou estudante de naturologia aqui na Anhembi Morumbi, do 5º semestre, e também sou estagiário da Casa do Adolescente. Boa noite, gente, eu sou a Leide Dayana, sou estudante de naturologia, estou no meu 2º semestre e também sou tatuadora profissional há mais de 13 anos. Bom, hoje a gente vai estar falando com a Beatriz Guimarães, que é formada em naturologia, atualmente faz pós-graduação em projetos sociais e políticas públicas, e aí eu queria já pedir para a Bia se apresentar, melhor do que eu, e falar um pouquinho da sua atuação com a Nato, assim. Gente, boa noite a todos. Eu queria muito agradecer por esse convite. Fiquei bem feliz, muito honrada de poder falar um pouquinho sobre saúde do adolescente, com esse olhar da naturologia. É muito importante a gente ter esse espaço para falar mais sobre a saúde do adolescente, que é um tema que é pouco falado, né? É pouco abordado. Mas a naturologia ele é muito forte, né, dentro da naturologia, principalmente por causa da Casa do Adolescente. Fico feliz de saber que você também é estagiária na Casa do Adolescente. Eu fui estagiária na Casa do Adolescente, Serena também. Na verdade, até já entrando um pouquinho para minha trajetória, quando eu estudava, né, eu estudava na rua da Casa Adolescente de Pinheiros, e eu não conhecia lá até o momento que eu tive umas dificuldades pessoais e tudo mais, um processo dentro da minha adolescência, e aí assim eu conheci a Casa do Adolescente sendo atendida pela naturologia, e foi assim que eu conheci a naturologia, e foi assim que eu entrei na naturologia, comecei essa graduação, então foi graças à Casa do Adolescente que eu tive esse prazer de conhecer hoje o que é a minha profissão. Então, eu sou muito, muito grata à Casa Adolescente, é um espaço maravilhoso que eu tive o prazer também de fazer parte. Quando eu entrei na graduação, depois eu retornei, né, como estagiária dentro da Casa Adolescente. Depois de formada, retornei como supervisora de estágio também. Ajudei aí a fundar o núcleo de naturologia, que a Serena tá até com a camiseta. Amei ver essa camiseta, tá maravilhosa. Fico muito feliz de ver aí vocês trilhando, né, continuando aí o que a sementinha que a gente plantou lá, e vocês estão regando, estão cuidando, e eu sou muito grata de ver isso também. E meu nome é Igor de Azevedo, eu sou naturólogo formado pela Anhembi Morumbi, desde 2014 formado, né? E desde 2014 também atuando com adolescentes. Então eu fui coordenador das equipes de naturologia do Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, atuei com diversos profissionais da equipe, trabalhando com adolescente aí há esses 10 anos, né? Eu fui supervisor, então eu sou consultor técnico do NUNA, que é o Núcleo de Naturologia Biátrica. Então, de vez em quando a gente faz umas reuniões, eu dou algum apoio, né? Por todo esse tempo de experiência na naturologia biátrica. Mas eu trabalho também muito com saúde mental integrativa, fitoterapia, trabalhei já muito com a saúde da mulher também, e hoje eu estou buscando resgatar os conhecimentos das medicinas brasileiras, da fitoterapia brasileira, juntando com arte, cultura, autoconhecimento, e com esse foco principal na saúde mental integrativa. Bom, eu me formei em naturologia em 2008, fiz curso de 2005 a 2008, fui uma das primeiras turmas e da Anhembi Morumbi, acho que foi a 5ª turma do curso. E fiz uma trajetória na clínica no início, né? Então já era voluntário na Casa do Adolescente nessa época, foi o primeiro programa de saúde pública que eu me envolvi mais profundamente, né? Eu estagiei em unidades básicas de saúde, fiz várias coisas, até dentro de unidades, hospital psiquiátrico eu cheguei a trabalhar, assim, na época, asilo, hospital psiquiátrico, fiz muita coisa na área de saúde pública. Mas na época eu me envolvi bastante com a Casa do Adolescente e fiquei lá até 2015, eu acho, 2014. É isso, eu queria já, para a gente também se imergir um pouco no assunto, perguntar um pouco também quais as barreiras, assim, ou quais as questões que você encontrou ou que você encontrava mais na aplicação da Nato com adolescentes, assim. Falar um pouco dos desafios
Então, gente, atuando com a naturologia na casa do adolescente, a gente tem um recorte que não é só os adolescentes, né? Porque a gente está falando de um programa do Estado, né, dentro do Sistema Único de Saúde, que atende os adolescentes de forma gratuita, com esse foco em adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente não está falando só de adolescentes, né? Não é qualquer adolescente, são adolescentes com recortes de vulnerabilidades. Então, acho que os grandes desafios, assim, de atuar com essa população como um todo, é trazer esse olhar para essas causas que afligem a saúde das pessoas, para além de questões físicas, né? Então, não é só porque uma dor de cabeça, porque um adolescente tem uma dor de cabeça, né? Na naturologia, a gente pensa muito isso. Não é só uma questão física, né? É uma questão que envolve toda uma integralidade. Vocês sabem muito bem disso. E aí, quando a gente fala de adolescentes em situação de vulnerabilidade, essa integralidade envolve também os recortes que afligem a realidade dele. Então, seja questão habitacional, como hoje em dia tem sido mais o meu foco de atuação, seja questão de vulnerabilidade econômica, seja questão de familiar, né, seja questão, enfim, tem diversas, ou pessoas LGBTs, né, que passam por esses recortes de violência também, principalmente na adolescência, quando tudo isso começa a aflorar muito. E aí, mas assim, falando da adolescência mesmo, acho que um grande desafio, com certeza, é lidar com os pais. Não sei o que vocês acham disso, até quero saber também a opinião de vocês sobre. Faz sentido. Mas a gente brincava muito lá na casa adolescente, falava assim, nossa, parece que a grande questão dos adolescentes é sempre envolvida com os pais, né? Porque a adolescência é uma fase que é muito mal compreendida, né, socialmente, assim, tem essa dificuldade. É uma fase que é um ser, né, uma pessoinha ali que está começando a desenvolver sua autonomia. Então, ela não é nem criança e nem adulto. Então, ela ainda é um menor de idade, ainda depende desses pais, ainda tem, né, as suas, enfim, suas projeções, suas ligações muito afloradas ainda em relação àqueles pais, ou, enfim, familiares, cuidadores, etc, etc. E ele ainda está começando a desenvolver sua autonomia. Foi muito positivo trabalhar com adolescente. Vivi muitas experiências transformadoras com os adolescentes. Eu acho que a adolescência me confrontou com uma parte da essência humana, que é uma etapa onde você está à beira da vida adulta e você está reunindo as potências que você tem, e é naquele momento decisivo que você pode deixá-las para trás ou levar elas com você. Então, o que acontece nessa fase da adolescência é muito importante para o adulto, se ele vai conseguir levar essas potências para frente ou se ele vai deixar para trás e vai perdê-las, né? Então, quem está no processo terapêutico com o adolescente tem essa responsabilidade, e não é uma responsabilidade simples, de identificar essas potencialidades e valorizar e fazer num processo de autoconhecimento com aquele adolescente, e ele se aproprie delas, que ele possa levá-las para a vida adulta, porque muita gente perde nesse momento que se perdem coisas importantes. É uma das fases mais importantes da vida. Então, muitas vezes, essa dinâmica, né, entre as relações familiares e essa dificuldade de também promover essa autonomia para o adolescente, entendendo que ele ainda é um menor de idade, que ele ainda depende dessa dinâmica familiar também, é uma dificuldade, né? Que lugar é esse, né, que a gente tem que lidar com essa dinâmica? Como que a gente vai começar a criar um vínculo com esse adolescente se você já é colocado nesse lugar, essa é a chata que vai me consertar, né? O que ela tá fazendo aqui? Então... Ou então, quando os pais acreditam que a gente não tá fazendo um trabalho direito, porque às vezes o filho continua rebelde, continua revoltado. Sim, total. Continua não do agrado do pai. É isso, porque a gente também, né, dentro dos atendimentos em naturologia, nosso grande objetivo é promover a autonomia desse indivíduo, né? Então, muitas vezes, essa autonomia dele pode ser, inclusive, mal vista pelos familiares, né? Então, reclama do que a gente está falando dentro do atendimento. Tipo, a gente está falando sobre educação em saúde, né? Às vezes higiene, ou então uma educação sexual, e o pai reclama, e reclama
feio. Sim, até a questão, enfim, o moralismo que envolve Sim. as Questões famílias. alimentares também, né? Porque um Dependendo. pai e uma mãe assumir que não estão nutrindo bem o filho deles, né? E você, tipo, chegar falando, não, mas... Acho que tem outras questões também, Sim. de possibilidade, de acesso, né? De disponibilidade de tempo para você lidar com isso. Enfim, a gente vai desenvolver mais essas problemáticas mais Porque pra é frente. isso, gente. Atender o adolescente é atender a rede que envolve Exatamente. ele. Inclusive Exato. a escola, inclusive os pais, os avós, os familiares, os amigos. Então, esse trabalho de educação e saúde, ele vai para além daquele atendimento 1 a 1, né? Ele vai ter que se estender, às vezes, aos familiares, ele vai ter que se estender, às vezes, aos profissionais que atuam na escola que ele frequenta. Então, eu acho que isso é um grande desafio, né? De atender na adolescência, porque não é só educação e saúde com uma pessoa, né? É com toda a rede dela. Perfeito. Multidimensional, né? Alguns temas sempre são fundamentais na adolescência, como relacionamento, protagonismo, autoestima, estudos, trabalho, grana, sabe? Então isso não mudou. Só que o que mudou foi o seguinte: depois da pandemia, o distanciamento social ele continuou, entende? Então esses adolescentes que durante a pandemia, durante os seus 13, 14, 15 anos, ficaram 2, 3, 4 anos, às vezes, sem ter contato próximo a pessoas da mesma idade, sem estar convivendo com aquela convivência tão intensa como antes, eles tiveram muitos prejuízos de sociabilização. Então, dificuldade de criar grupos, dificuldade de falar em público, dificuldade de fazer amigos, de fazer novos vínculos. Qual a maior mudança que você vê nos adolescentes de hoje comparado com quando começou a atuar? Gente, olha, atualmente eu tenho tido pouco contato com adolescentes, isso é uma realidade, porque, gente, realmente, os adolescentes, eles não têm um protagonismo, né? Isso era uma coisa que tá até anotadinho aqui que eu queria muito falar sobre, porque os espaços, eles são sempre muito voltados com esse olhar para crianças, para adultos, né, e população geral, e às vezes até pensando nos idosos também. Então, rola uma invisibilização, assim, dessa faixa etária, né? Então, e é tão delicado isso, porque a juventude, ela é um momento que, quando a gente fala dessa questão de prevenção, promoção e saúde, esse é o momento, né? Tem essa questão com as crianças, sim, mas é que nem eu estava falando, é quando ele está começando a desenvolver essa autonomia. Então, esse é o momento da gente começar a educar ele para quando ele se formar um adulto, ele já ter, né, algumas ferramentas aí, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho só. E aí é tão... Outra coisa que mudou é o nível, né, de vício e de contato com a internet, as horas no celular, as horas no computador, né, que já era uma questão no passado, mas hoje, depois da pandemia e com o avanço da tecnologia, virou um tema central de discussão, né, que é a questão do uso saudável da internet. E como os adolescentes estão cada vez mais distantes dos seus pais, né? Porque antes já existia um distanciamento, porque é natural na adolescência a gente se distanciar um pouco dos nossos pais, buscar outras referências, buscar aprender sozinho, na prática isso faz parte. Só que com o avanço da tecnologia, da internet, isso cresceu ainda mais, porque o adolescente, mesmo quando ele está do lado do pai e da mãe, ele está em outro planeta. Aqui ele está com outra galera, em outro universo, então o diálogo ficou ainda mais reduzido. Então, as dificuldades dos pais entenderem os adolescentes entenderem os pais ficaram ainda maiores. A discrepância é enorme e o impacto disso no comportamento do adolescente é brutal, assim, gigantesco. A gente tem abismos enormes geracionais, então de 5 anos para cá, as mudanças são tão profundas que eu não consigo nem mapear. Assim. Eu acho que mudou completamente a relação, mudou completamente a linguagem, os temas, né? E o profissional que não tiver atualizado dessas linguagens não consegue navegar. É isso, gente. Adolescente, assim como criança também, eles são muito sensíveis. Eles percebem se você não tá prestando atenção nele. Eles percebem se você não tá ali presente no atendimento, porque já ninguém tá percebendo Se tá entediado, ou se, né, eles...
Eles sentem, né? Então, assim, só o fato de você estar ali olhando para ele, ouvindo o que ele tem para dizer, já é muito mais terapêutico, às vezes, do que 1 milhão de coisas que a gente pode fazer, sabe? E a próxima pergunta, acho que seria, Já foi respondida, na que é a verdade. maior contribuição da naturologia Na saúde integral dos adolescentes seria exatamente isso. Seria esse ouvir, né, realmente de coração, e você estar ali presente, às vezes ser melhor do que qualquer fitoterápico ou de qualquer aplicação. Muito interessante. Acho que essa horizontalidade, assim, em Foi relação boa, foi a uma... estar em um lugar de que... Que podem ser ouvidos por uma pessoa quase igual, talvez, né? quase Gente. igual, e esse adolescente, ele não tá vazio de conhecimento sobre si também, eu acho Exato. que tem isso, né? Eu acho que o foco da naturologia na criação de vínculos, foco da naturologia é incentivar o empoderamento através da interagência. O foco da naturologia de poder ver a pessoa de forma ampla, de ir além apenas dos sintomas, apenas da queixa principal, né? E a nossa abertura para conversar sobre diversas questões, diversos temas, né? A transdisciplinaridade, a nossa abertura para reconhecer a validade, a beleza de todos os tipos de conhecimento, de muitas perspectivas. Então, eu acho que isso ajuda muito a trabalhar com o adolescente. Por quê? Porque o adolescente, ele valoriza muito o vínculo. Para ele, vínculo é a coisa mais importante, entende? Então, isso casa muito com os princípios da naturologia que também falam sobre isso. Um vínculo forte pode ajudar a trazer grandes mudanças. Agora, com um vínculo fraco, mesmo com muita dedicação, você não consegue muita coisa. Na adolescência é assim, né? E o adolescente, ele também tem resistência a falar suas intimidades, as suas inseguranças, principalmente para adultos, né? Então, como a naturologia tem essa sensibilidade de olhar além do óbvio, de buscar as entrelinhas, um olhar integrativo, entender além da comunicação verbal, né? E também por a gente, digamos assim, ser especialista em humanização, né? Em ver a pessoa como um ser humano, não apenas como um doente. Então, a maioria dos adolescentes não tem doenças, patologias muito graves, mas eles têm desequilíbrios, inseguranças, fragilidades, culpas, medos, né? E o naturólogo também consegue trabalhar com isso. Então, eu diria que são questões ali neuroendócrinas e psicoemocionais, né? Eu acho que são os pontos-chave ali durante a adolescência. Mas a adolescência é uma fase, tipicamente, com poucas queixas de saúde, em geral. A maior parte das queixas, se pegar o grosso, o adolescente ele frequenta muito pouco serviço de saúde, né? Porque ele tem vitalidade disponível e aí ele usa dessa vitalidade. Eu diria que o principal papel do profissional de saúde durante a adolescência é muito mais educacional e de autoconhecimento, que é um ponto de virada super importante, do que um momento onde você tem um conjunto gigante de queixas. Se você pegar estatisticamente, você tem, na infância, né, muitas condições de saúde, especialmente infecciosas, né, você tem ali a criança fica muito doente, isso é normal, prepara o sistema imunológico. Você tem um gap com poucos problemas de saúde durante a adolescência, e a partir da fase adulta você tem um aumento gradual, mais perto da velhice, mais problemas de saúde também. Então, esse gap, apesar de terem adolescentes, óbvio que tem adolescentes com condições de saúde importantes, que precisam ser cuidadas, estatisticamente isso não é tão forte assim, né? É menos frequente do que em outras fases, muito no início da vida ou mais no final da vida. Como as práticas naturológicas ajudam no equilíbrio emocional durante o processo de formação de identidade? E aí entra a escutativa, a relação de interagência. Se isso também já não está quase resolvido, mas se você quiser adicionar mais algum link. Ai, gente, uma Porque ferramenta. o foco dessa pergunta também é sobre a formação da identidade, né? Então, eu acho que uma ferramenta que é muito importante de falar, inclusive uma ferramenta que é muito utilizada na casa do adolescente, né, é a questão da roda de conversa.
E a roda de conversa, ela é um espaço que, novamente, né, que eu vou falar, acho que essa palavra 1 milhão de vezes, que traz esse protagonismo para o adolescente, né, e traz essa escuta deles e dá esse espaço para eles poderem falar. E às vezes é até difícil, vocês devem perceber isso, né? Que não é tão fácil assim fazer um adolescente falar, Sim. até porque não tem espaço nenhum que eles podem falar. Então, é difícil, você abre e aí fica aquele silêncio, né? E aí você tem que ficar instigando. Sim. E tudo mais. E é muito interessante essa ferramenta, enquanto uma ferramenta para auxiliar na construção da identidade dos adolescentes, porque ali é um espaço de troca, né? Ali é um espaço onde tem várias identidades sendo formadas e eles podem trocar entre si, se identificar ou não, né? Eu falo, não concordo. E aí pode falar que ele não Sim. concorda ali, sabe? Nesse meio de processo, onde ele consegue, mesmo que ele não fale nada, mas que ele vai refletindo sobre a dinâmica que está acontecendo ali, ele já vai também moldando um pouco a sua identidade, né? Porque Porque se auto-questionar também sobre o que ele mesmo acabou de expor, né? E ele ter uma nova perspectiva dele mesmo. Exatamente, Isso é ter interessante colocar. perspectivas, né? Ter referenciais dentro de um grupo que ele se veja assim, e não, tipo, ele não vai se Legal. identificar com o professor dele. Pode, mas sim. poder ter esses referenciais dentro de um grupo que se pareça com ele. Acho que esse é um ponto De também. iguais a ele, né? E de conseguir num espaço que seja seguro, né? Exato. Porque, querendo ou não, a escola, às vezes, é um espaço muito violento para os adolescentes, né? A dinâmica entre os adolescentes, lógico, entre os profissionais também, tem uma série de questões, mas a dinâmica entre os adolescentes pode se tornar um espaço muito violento, né? Então, tá dentro de um espaço seguro ali, né, com perguntas que sejam provocativas também, feitas por um profissional e tudo mais, pode trazer discussões, né, enquanto esse profissional vai conduzindo, que vão ajudando a eles refletirem sobre o próprio processo, sobre a própria identidade e sobre o que eles pensam, né? Eu gosto de frisar muito os princípios da naturologia como as principais ferramentas do naturólogo, sabe? Que eu acho que as PICs são maravilhosas, mas elas são complementares, elas não são o carro-chefe, como você bem disse. Então, claro, qualquer pergunta que você fizer, eu vou responder sempre igual. Princípios da naturologia são a solução, porque eu acho que é isso, hein? Educação e saúde, abordagem integrativa, interagência, esses são nossos papéis, essas são as nossas ferramentas, todo o resto é um complemento. O que é exclusivo do naturólogo são os princípios da naturologia, da naturopatia, que precisam ser seguidos à risca, sabe? Você começa o atendimento da pessoa, sem conhecer muitos dados, você atua na dimensão, na primeira camada, que é sintoma. Faz o manejo com recursos naturais do sintoma. Aí a segunda camada é a camada da constituição. Então, depois de um tempo, o PTS é redesenhado para chegar na camada constitucional do indivíduo, que é uma camada intermediária. Sintoma mais constituição. Depois você tem uma terceira camada, que é mudança de hábito e transformação, literacia. Então, pensando num projeto de aprofundamento, e a clínica deve ser assim, a clínica ela precisa pensar em níveis de aprofundamento. Você começa coisas muito pontuais e sintomáticas, você caminha para individualização dos aspectos constitucionais, isso está na teoria naturopática, tá? Depois você caminha em direção à mudança de hábito, estilo de vida e mudança de comportamento. Então, são 3 camadas importantes. Mas eu sei que existe uma vontade, uma necessidade de ouvir falar, mas quais pontos de acupuntura, mas qual óleo essencial, mas qual floral? Eu sei que existe essa necessidade. Então, eu vou dizer o seguinte, que a aromaterapia, no geral, ela é muito benéfica também, eles amam, geralmente, e se dão muito bem com a lavanda, com diversos óleos essenciais. A auriculoterapia, eles também respondem muito bem, né? Eu acho que até hoje não teve nenhuma prática integrativa que os adolescentes não estavam abertos, de certa forma, a conhecer. Talvez a acupuntura, alguns são resistentes por causa da agulha que fura, né? Mas outros, pelo contrário, outros eles só querem marcar consulta para ver como que é essa tal de acupuntura, porque querem experimentar. Então, assim, adolescente são seres muito abertos, geralmente, para o novo, para conhecer. Então, sabe, se você tiver um bom vínculo, ele gostar de você, se sentir bem na tua presença, ele vai gostar de todas as práticas que você oferecer,
provavelmente ele vai ter interesse de conhecer também. Eu já usei muito fitoterapia, né? Vários usos da fitoterapia, incluindo aroma, né? Óleos essenciais, usei bastante. Usei muito a forma de chá, né? E recomendações de uso de chá, isso a gente fazia bastante. Usei muito terapias mente-corpo, meditação, Qigong, práticas corporais, isso foi uma coisa muito utilizada. Já usamos muito acupuntura também, né? E técnicas com e sem agulha, eu acho que isso vale muito a pena, é fácil de usar, é fácil de abordar, é muito eficiente para questões neuroendócrinas, o feminino, eu acho que é muito bacana usar acupuntura, acho que é um uso poderoso e interessante. Os trabalhos de grupo são fundamentais para o adolescente, eu acho que cada vez mais fundamentais, mais desafiadores, mas mais fundamentais. E com a aceleração tecnológica, os grupos vão ser cada vez mais importantes. Então, eu acho que pela tendência grupal do adolescente, as atividades de grupo, elas têm um grande destaque quando faz com o adolescente, sabe? Às vezes eles têm um pouco de resistência para atividades físicas, tipo yoga, alongamento, qualquer coisa que envolva atividade física, às vezes eles têm resistência. Pode ter resistência também com a meditação, achar meio chato, ansioso, mas quando você consegue se conectar com eles através da música, da cultura, da arte e ver os interesses deles, os trabalhos grupais são muito legais e são imprescindíveis para trabalhar com a adolescência, sabe? São necessários. Tá bom, vamos Agora- falar sobre adolescentes LGBTQIA+. Tá. Qual a abordagem da Nato, ou qual a sua percepção como naturóloga, assim, em relação aos adolescentes e suas diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, assim, como contemplar essa galera? Acho que Tá. dentro da Nato. Uma vez eu fiz uma palestra falando sobre a importância de jovens em situação de vulnerabilidade terem acesso às práticas integrativas e à saúde integrativa como um todo. E aí eu fiz umas pesquisas que falavam muito sobre essa dificuldade desses jovens chegarem a esse tipo de atendimento. Eu acho que isso até entra na pergunta sobre quais são as dificuldades em atender adolescentes. Essa questão, como eles chegam até nós, né? Principalmente pensando em naturologia. No caso, eu cheguei ao atendimento da naturologia na casa do adolescente porque eu conhecia uma pessoa que era naturóloga, que conhecia a casa do adolescente e que aí, sabe, mas era prima de não sei quem, de não sei o que lá, sabe? Uma teia louca. Uma teia muito louca que conseguiu me colocar lá dentro e me colocar dentro dessa rede. Acho que é interessante a gente se pensar também muito como porta de entrada, né, para os cuidados da saúde. Acho que isso é muito importante, na verdade. Mas é isso, porque como que esse adolescente cai na nossa rede, né? Porque a gente tem que pescar ele pra rede, na verdade, né? Porque o adolescente, principalmente um adolescente em situação de vulnerabilidade, aí eu falo aqui, vulnerabilidade expandindo desde, que nem eu falei no início, da questão econômica, social, mas também envolvendo pessoas LGBTs que têm esse contexto de sofrerem violências por conta da sua opção, orientação, identidade, né, sexual e de gênero. Então, essas pessoas também passam por alguns tipos de violência e podem ser interseccionais, né? Tipo assim, então pode ser uma mulher negra, lésbica, sabe? Então, essas interseccionalidades que o naturólogo, na minha opinião, é o profissional perfeito para compreender isso, né? Dentro dessa complexidade. Então, até mesmo você falou, tô fazendo especialização em políticas públicas e projetos sociais. E aí tem uma matéria lá focada na diversidade, inclusão, e aí ele fala sobre essa questão das interseccionalidades, né? Eu falei, gente, o naturólogo é esse profissional, né? É o profissional treinado, formado para olhar para isso. Para as dimensões, né? Para as facetas, assim. Isso, e como elas se interagem, e como essa complexidade afeta e interfere na vida e na realidade da pessoa. A grande problemática que alguns estudos traziam, né, sobre essa questão de jovens LGBT é sobre essa dificuldade de acessar os serviços de saúde como um todo por conta de medo e da realidade de sofrer uma violência dentro desses espaços. Então, assim, a pessoa chegar num serviço de saúde e não ter o seu nome social respeitado. Então, ela não volta mais
simplesmente não volta mais. Ou o recurso, ela só vai atingir esse recurso quando ela estiver numa situação de saúde muito grave, e aí vai para um pronto-socorro, porque está passando muito mal, não tem jeito. Mas e quando a gente fala de prevenção e promoção de saúde, que a gente quer que ela chegue antes, né? Na gente, antes dela estar passando mal, antes de estar numa situação muito grave de saúde, essa é uma grande dificuldade de atender a população LGBT como um todo, principalmente os jovens, que já não têm muito essa prática, né, de pensar em prevenção e promoção. Acho que aí também entra outro desafio. Agora eu estou encontrando desafios, né, ao longo do caminho. Você falando, eu pensei nesse ponto, assim, que muitos adolescentes têm um contato com espaços de saúde em que elas vão tratar a doença. Então, elas vão no hospital quando tem uma queixa, quando tem uma crise, quando tem uma questão muito séria. Mas não necessariamente tem esses espaços de promoção de saúde, né? E não de tratamento da doença. Que são... E, enfim, acho que a gente, em geral, não pensa a saúde como ordinária, como cultural, como acesso ao lazer, acesso à corporeidade, assim, enfim. Nossa, gente, isso é muito importante na hora de falar de saúde LGBT. Sério, porque essa questão de trazer de profissionais que discriminam através da patologização da sexualidade da pessoa é uma coisa que afasta muito esses jovens e essas pessoas no geral dos atendimentos em saúde, porque, assim, quase colocar assim, porque você adquiriu essa doença ou essa condição de saúde por conta da sua sexualidade, ou porque você tem algum tipo de transtorno psíquico, porque você se identifica com o gênero que foi atribuído, não se identifica com o gênero que foi atribuído no seu nascimento. Então, assim, patologizar essas condições é uma falta de entendimento do próprio profissional. Então, por isso que a gente tem que ser profissionais capacitados para atender esse tipo de pessoa enquanto profissionais de saúde. Mas, de forma prática, eu acho que é mostrar para aquele adolescente que esse ambiente é um ambiente onde ele é bem-vindo, ela é bem-vinda, né? Bem-vinde, do jeito que quiser ser chamado, do jeito que sentir de se expressar, né? Então é muito importante perguntar pro adolescente como ele gosta de ser chamado, e se você percebe que talvez seja um adolescente LGBTQIA+, até perguntar se de repente tem algum nome social, qual é o nome social, sabe? Então, isso é uma coisa que pode parecer um detalhe para algumas pessoas, mas faz toda a diferença. Então, muitas vezes eu atendi, por exemplo, adolescentes trans, que o prontuário vinha com um nome que a pessoa não se identificava, né? E isso era péssimo, porque toda vez ia lá alguém na recepção e chamava a pessoa alto por um nome que ela não se identifica. Não vai ter uma prática específica que vai ajudar a acabar com a discriminação a essa população e com isso, mas o que a gente pode fazer é fortalecer essa pessoa, né? Fortalecer essa autoconfiança, mostrar que pode existir um espaço que não seja de violência, né? Mostrar para ela que existe um espaço no mundo que não seja de violência, né? Que a vida não é só violência, pode ter um espaço que ela é merecedora de cuidado, que ela é merecedora de amor, sabe? De escuta, ou protagonismo, como eu já falei várias vezes também. Mostrar que existe esse espaço, e mesmo que seja em um atendimento, que você mostre isso para essa pessoa, para ela entender que mesmo que a realidade dela seja extremamente violenta, que ela sofra com violências constantemente, que existe um espaço, que ela saiba que existe um espaço que não seja violento, que ela pode buscar por isso na vida dela. E não só isso, mas, né, sempre voltar depois para a autonomia, porque é isso, a gente oferece esse espaço seguro, mas a gente espera que essa pessoa consiga levar esse nosso espaço seguro dentro dela, Isso, sabe? Ela Esse consiga... é o objetivo. Exato. Como qualquer área do saber, a gente precisa estudar, precisa perguntar para as pessoas, tirar dúvida, né? Com pessoas que se identificam de diversas formas, para a gente entender. E estudar também teoria, né? Uma coisa que eu aprendi também, uma técnica muito simples, que faz toda a diferença. Aprendi também no programa do adolescente, que é o seguinte: você não pergunta para um adolescente, ou para uma pessoa no geral, de tipo assim, você tem namorado? Você tem namorada?
Você está interessado em algum menino? Está interessado em alguma menina? Geralmente, quando você faz essas perguntas, você já fecha, né? Já fecha para aquilo que a sociedade convencional pressupõe. Então, geralmente, se é uma menina, você vai perguntar se tem namorado. Se é um menino, você vai perguntar se tem namorada. E quando você pergunta isso, você já parece que elimina outras possibilidades e já faz a pessoa se sentir inadequada caso ela não esteja alinhada a essa expectativa social. Então, você vai perguntar sobre isso, você pergunta como? Como você está de amores? Né? Você está se relacionando com alguém? Como é o nome da pessoa que você gosta? E é isso, a pergunta polêmica sobre a NATO é assim, se existe alguma desavença dentro dos ramos da NATO ou dentro da comunidade que, enfim, Você conhece? que você conhece da NATO, assim, sobre a abordagem em relação à comunidade LGBT, assim, e a sua postura sobre isso você já falou um pouco, mas essa é mais uma fofoquinha, né, gente? É bom uma fofoquinha, a gente vai dar uma engajada, né, gente? Inclusive, curte, se inscreve no canal. Tá muito importante a gente fomentar aí a naturologia nos espaços, levar a naturologia para todos os lugares, trazer conversas como essa para vários lugares. Então, compartilhem aí, mandem para quem vocês acham que pode se interessar, tá? Por favor. Eu acho que é uma discussão que poderia se aflorar mais dentro da naturologia, mesmo com discórdias e desavenças, sabe? Mas que a gente pudesse trazer, levantar esse debate mais, sabe? Trazer o que os naturólogos têm para falar sobre isso. Eu acho que é uma coisa importante. Fiquei feliz que vocês, inclusive, trouxeram esse tema também para a gente falar um pouco sobre, né? Porque é importante que os naturólogos se posicionem também em relação a isso, né? Sim. Mesmo dentro da matéria que a gente está tendo de dimensões do ser humano, a gente fala sobre todas essas dimensões e todas essas interseccionalidades que o ser humano pode ter, como você mesmo trouxe, da mulher preta e lésbica. A gente entende ou olha para como pode ser uma vida dessa pessoa LGBT, mas a gente não fala necessariamente sobre o que é ser LGBT, ou então a gente não fala sobre nomes e, sabe, conceitos. Trazer uma contextualização mesmo de, assim, sabe, e estudos sobre o que os naturólogos pensam sobre esses atendimentos, quais são as experiências clínicas que esses naturólogos têm atendendo pessoas LGBT, sabe? Eu acho que isso se discute pouco dentro da naturologia, né? É isso, eu até sinto isso, acho que esse é um ponto até para pensar um pouco qual a diferença que você sentia. Enfim, não sei qual geração de adolescentes você pegou, acho que não faz tanto tempo Não assim. faz. Mas acho que de pensar também que a gente estuda as dimensões pensando nas áreas da vida. Então a gente pensa na dimensão emocional, a gente pensa numa dimensão social e isso tá num todo. Mas eu acho que essas discussões em relação a racialidades, em relação a comunidades LGBTs, enfim, acho que esses pontos assim são novos, assim. Então, acho que são algo que a gente pode se aprofundar para conseguir aplicar isso na naturologia, porque eu realmente vejo que falta um pouco. Outro tema que é um pouco mais falado dentro da naturologia, mas que é muito interessante a gente fomentar esse tipo de discussão também dentro da naturologia, que é uma discussão super atual, que é falar sobre saúde mental. Acho que é uma discussão essencial dentro da naturologia e primordial para a nossa sociedade. Né? Mas assim, pensando na naturologia, agora um pouco da minha perspectiva, né, enquanto naturóloga, uma das coisas que mais me inspira dentro da naturologia para falar sobre saúde mental é essa capacidade do naturólogo de trabalhar o momento presente. Acho que isso é essencial quando a gente fala sobre questão de saúde mental, porque não só isso, gente, porque trazer para o momento presente é uma coisa muito ampla, né? E uma coisa que envolve isso também é essa questão de trazer para o corpo, né? De sair um pouco da cabeça, das coisas da cabeça e trazer um pouco para o corpo, para o movimento. E é uma coisa que o naturólogo tem de tão preciosa que vai para além do que o que as pessoas estão mais acostumadas e está extremamente normalizado atualmente, que é a medicação, né? Para além de medicalizar com as práticas integrativas essas questões de saúde mental, também trazer
ferramentas para que essa pessoa consiga se autorregular, independente do espectro que ela esteja, de qual condição que ela tenha, dela se autorregular através do corpo, através da respiração. Isso diferencia um naturólogo de verdade de um aplicador de técnica, né? Então, um aplicador de técnica você pode ser um alopata de terapia natural, né? Pegar todas as coisas que você tem para a doença e vai aplicar na pessoa. Isso é alopatia, né? Eu tenho um sintoma e aí eu uso aroma, floral, fito, acupuntura para o sintoma. Não é naturologia. Isso é alopatia de terapia natural, né? Se você quiser fazer um tratamento naturopático, você precisa tratar a causa. Tratar a causa envolve gerar autorregulação endógena na pessoa que você está tratando. O que você consegue promover de autonomia para ela, junto com a aplicação dos recursos? Você também precisa trabalhar os exógenos, eles são importantes. A naturologia, ela trabalha sempre com atendimento personalizado, né? Então, a gente cuida da pessoa e não do diagnóstico dela. Então, você fala assim, você cuida de pessoas com TEA? Não, eu cuido de pessoas. Se elas têm TEA ou não, independente disso, eu vou cuidar delas, porque eu cuido de pessoas. Então, entende? Eu trabalho com saúde mental, por exemplo, mas eu não trato o TEA, eu não trato o hiperfoco, eu cuido de pessoas. Entende? Os diagnósticos, eles vêm para complementar. Mas, ao mesmo tempo, cada único diagnóstico que existe é um mundo à parte. Então, como que eu vou responder? Muito cirúrgico, assim, o que você falou. E acho que tem um ponto também que nessas de a gente conseguir, junto com o adolescente, considerar todos os fatores que afetam a sua realidade, isso faz parte também dessa pessoa se situar da realidade que ela tá. Tipo, para ela conseguir, de fato, ter a sua autonomia, ela tem que saber o que tá acontecendo sem lentes cor-de-rosa, assim, né? Tipo, ela tem que saber quais são os... Essa é uma pergunta que eu faço, inclusive, para alguns adolescentes no estágio. O que você sente que afeta a sua saúde? Sabe? Quais pontos, assim? Porque é isso, né? Tipo, a gente reduz muito a saúde ao físico ou ao emocional e físico e não traz o elemento social, assim, que muitas vezes constituem esses outros fatores. E para esse adolescente conseguir saber o que é que ele tem que fazer, ele tem que entender a sua realidade sem grandes ilusões, né? E acho que isso é uma responsabilidade nossa também de conseguir abordar todos esses pontos, que às vezes podem ser difíceis, contraditórios pra gente, sei lá. Com as redes sociais, a gente vê muita gente falando, por exemplo, sobre leite que inflama. E é isso, tipo, vai ter muito adolescente que vai falar, porque eu vou parar de tomar leite, porque eu vou parar de comer pão, porque eu não quero ficar inchado, inflamado, enquanto não tá olhando direito pro mofo que tem no quarto, por exemplo, né? Sim, falando sobre uma pessoa de vulnerabilidade. Total. Mas é isso, tipo, às vezes a gente esquece muito por influências externas, né? A gente é influenciado. Eu gostei muito que você falou que você gostou, foi cativada pela MTC, porque inclusive hoje que teve o 6º simpósio de naturologia, o Guilherme ele deu uma palestra falando sobre a MTC no século XXI, e eu acho que ele terminou a palestra quase falando que na língua chinesa não existe o verbo que conjuga, não é conjuga, verbo de ligação. Não é esses dois. Nessa parte, não. Beleza. Mas não existe o ser, o estou e ser. Então é difícil de você separar você dos outros, porque você não fala como você está ou como você é. Então essa barreira que separa o eu do outro ou do ambiente não existe muito. A medicina tradicional chinesa traz esses movimentos que acontecem na natureza para dentro do nosso corpo, né? Então é isso, a gente consegue ver uma coisa que acontece na natureza, por exemplo, a madeira queimar e virar cinza que alimenta a terra, né? Porque tem esse movimento no ciclo de geração. Então, a gente consegue levar isso para dentro do nosso corpo e, tipo, meio que se guiar, estar em conexão com o fora. Mas toda a conexão com a natureza e o sentido da vida em parceria com a natureza é uma coisa que é
muito o fio guardião das medicinas tradicionais, incluindo a naturologia. A gente precisa ser capaz de carregar esse fio guardião da importância da parceria ser humano-natureza e da autonomia que isso gera para as próximas gerações. Então, essa é a nossa função para o adolescente. Todo adolescente precisa receber essa capacidade de se conectar com a sabedoria ancestral, porque não é ultrapassada, é o contrário, é de uma profundidade construída em milênios e milênios, e isso é de uma precisão imensa. Se você perde isso, você perde o rumo, né, do sentido da construção humana. Né? A grande questão do adolescente é o pertencer. Essa questão do pertencimento. E a grande questão da humanidade como um todo, né, gente? Mas o adolescente tem essa característica muito latente. E quando a gente entende que a gente é a natureza, que a gente pertence à natureza, que a gente pertence a um grupo que é a sociedade como um todo, e a esse planeta que ele, que nem você falou, ele se gera e ao mesmo tempo se consome e se gera, e eles são interligados, ou como o ciclo da natureza também é um ciclo que acontece interno dentro da gente, isso é o pertencer de fato. E isso que é o estar no momento presente, e é isso que é benéfico, inclusive, para questões de saúde mental, que era o que a gente estava falando, porque a questão do adolescente não é nunca tão voltada assim a questões físicas, exceto, né, salvo exceções. Mas é sempre muito voltada a essas questões filosóficas do pertencer, aonde eu pertenço, quais são as questões sociais que me afligem, quais são as minhas questões relacionais que me afligem. E quando a gente traz esse olhar da naturologia, principalmente esse olhar não ocidental, que não segrega as coisas, né, que não é mecanicista, que não separa como se a gente fosse várias peças separadas, a gente é um organismo como um só, e aí o meu organismo, mais nós, mais a natureza, mais tudo, e a gente enquanto sociedade, e a gente enquanto, enfim, etc, aí sim a gente pertence de fato, né, e é nesse momento que a gente está presente e se sentindo pertencente de fato, e talvez essa grande busca, e essa grande ânsia, essa grande ansiedade que leva a ter comportamentos compulsivos, que dificultam na saúde, inclusive física, etc, talvez diminua um pouco, né? Porque, na verdade, a grande questão da juventude de hoje, a gente sabe, é essa questão dessa ansiedade, dessa ânsia e dessa compulsividade por buscar coisas para tapar essa ânsia dessa coisa que não se preenche, né? E de tentar remediar isso de alguma forma. E como que a gente preenche isso? Né? Como que a gente preenche? Quando a gente entende que, né, essa questão, principalmente das medicinas tradicionais, essa conexão com o todo, né? Essa integração com o todo. E é isso, você já falou bastante sobre esse desafio de que quando a gente está tratando o adolescente, a gente está tratando toda a rede que ele está inserido. E aí, uma barreira, assim, que a gente vê que existe, você já falou, o Caio também falou, é como a gente aproxima essa família ou essa escola, como a gente aproxima essas pessoas que estão ali convivendo com esse adolescente para esse tratamento. Eu sinto que você já abordou um pouco isso. Mas se você tiver alguma proposta ou quiser acrescentar, mas como que a gente baile. consegue chegar, né? Tipo assim, atender ele é uma coisa. Agora, como a gente consegue chegar até o pai dessa pessoa, ou chegar a conseguir envolver a escola e tudo mais, porque já é uma pequena barreira conseguir chegar com isso da questão do tratamento naturológico e tudo mais. Agora, conseguir estender isso além. Trazer também, além dessa questão, é que assim, é muito bonito a gente filosofar aqui, né? É tudo muito lindo, mas na prática não é nada fácil, né, gente? Não é nada fácil. Então, assim, realmente, acho que essa é uma pergunta que traz esse olhar mais para o prático mesmo, para a ação mesmo, e para essas dificuldades que é, de fato, agir. Porque a gente entender, compreender, estudar toda a importância de estar com a rede, de estar junto com a rede, de trazer essa articulação, de trazer essa integração com o todo, né? Nossa, isso é tudo muito lindo na teoria, mas e na hora da prática são tantos desafios, tantos mesmo, que é muito difícil, principalmente quando a gente fala sobre essas questões mais delicadas que envolvem vários tipos de vulnerabilidade, porque para um adolescente estar em alguma situação de vulnerabilidade, muito provavelmente a própria rede dele está sendo acomedida por diversas violências também.
Então, essa pessoa, muitas vezes, ela também está precisando muito de ajuda e de apoio. E acho que isso é uma questão que na casa adolescente mesmo a gente enfrenta bastante. E eu lembro que o Igor, ele era muito criterioso em falar assim, a gente não, aqui é a casa do adolescente. Quem manda aqui é os adolescentes, a gente não atende pais. A gente não atende adultos, a gente não atende... E assim, é importante... Chocada. Porque com todo esse contexto, na verdade, é exatamente onde seria o ponto que deveríamos estar ali trabalhando também. Mas é que eu também entendo. Porque imagina um menos adolescente que tem problemas de estresse e ansiedade, na verdade tem um pai ou uma mãe que também tá super sobrecarregado e acaba descontando nele também, ou às vezes não tem tempo de uma conversa. Mas aí esse era um grande desafio mesmo da gente nessa questão de como trazer essa pessoa, porque ao mesmo tempo a gente atende o adolescente. Então, em que momento ali barra também a ética da gente enquanto profissional? Uma questão, exatamente. Uma questão muito importante em trabalhar a adolescência, até mais do que infância, né? Agora, especificamente da adolescência, é essa questão de ter muita atenção e cuidado para não quebrar o vínculo com esse adolescente ao você estar se comunicando com os pais. Porque até onde essa confiança dele com você vai ser quebrada se você também, por exemplo, a gente tinha muito esse cuidado, essa cautela de não ficar falando com o pai. Porque, gente, os pais, eles chegam, tá falando, o que meu filho falou? O que é? Eles querem saber, eles querem, né, se intrometer muitas vezes ali, falando todas as palavras, ali no atendimento. Eu acho que um ponto é a gente sempre incentivar o adolescente a criar uma boa relação com os pais, com a família, de ter uma boa rede de apoio. Então, dar ferramentas para o adolescente, incentivar ele, que ele faça isso, né, que ele busque essa abertura por ele mesmo, mas também encurtar um pouco o caminho às vezes. Então, quando necessário, a gente pergunta para o adolescente, olha, o que você acha da gente convidar a sua mãe na próxima consulta, para a gente conversar sobre isso e aquilo, eu pretendo falar sobre aquilo, sobre o outro. E aí, com o consentimento do adolescente, a gente traz o pai, a mãe, o adulto, que a gente acha importante, e fala sobre algum assunto delicado, inclui o adulto na conversa, mas com autorização do adolescente. Né? Então, gente, agora para as reflexões finais, né, a gente queria perguntar para a Bia como que ela contaria o que é a naturologia para um adolescente, porque eu acho que não só os naturólogos, mas todo mundo que fala sobre a naturologia sempre recebe o Nato, o quê? Então, se eu pudesse explicar agora para um adolescente o que é naturologia, olha, já fui mais bem treinada disso, eu falaria que a naturologia, ela é um estudo que a gente cuida das pessoas de uma forma diferente do que elas estão acostumadas, porque a gente está aqui para ouvir, entender elas mesmas, que a gente quer ser esse espaço, sabe, aberto para ouvir as pessoas, para estar com as pessoas e cuidar delas de outras formas que não são só remédios, que não são só... A gente até tem uns remédios de plantas, umas coisas assim, mas nosso principal ponto é que a gente está aqui para te entender, para te ouvir, para estar aqui com você e te cuidar e ensinar você a se cuidar também. Maravilhoso. Falaria isso, eu acho. Então, parte do nosso papel como supervisor, como professor, é ajudar vocês também a explicar, sem ser simplista, mas simples, né? Então, vamos lá. Como eu vou imaginar que tem um adolescente aqui e vou explicar. Olha, a naturologia é uma profissão da área da saúde que trabalha com saúde natural. Então, a gente faz remédio à base de planta, a gente faz acupuntura. Já viu aquela terapia com as agulhinhas? Então, a gente faz também sementinhas na orelha, que é acupuntura auricular, mas a gente faz também meditação, dança circular. A gente tem um monte de terapia natural que pode te ajudar, tá? Mas para a gente, o mais importante de tudo é que você se sinta bem e que você possa ser você mesmo. Então, vamos bater papo, vamos conversar sem julgamento, tá? E cuidar de você inteiro. Tudo que acontece na tua vida pra gente é importante. Então, mais ou menos isso. Eu perguntaria para ele, assim, poxa,
você conhece alguma terapia, já tomou algum chazinho, e aproveitar para já ir fortalecendo o vínculo, né? Para ver se alguma terapia natural ele já se interessa. E que mensagem você deixaria para os futuros naturólogos? Vulgo nós. Vulgo nós. Gente, muito estranho pensar que mensagem que eu deixaria para futuros naturólogos, porque eu, há pouco tempo atrás, era uma futura naturóloga, sabe? É muito estranho trazer esse olhar assim. Mas, com certeza, gente, eu deixaria, acho que isso é uma característica muito forte minha, eu sou insuportável com isso, inclusive, essa questão, acho que se eu deixasse assim, gente, tragam a essência de vocês para a naturologia, traga a personalidade de vocês para a naturologia, traz seus gostos, suas vontades, porque a naturologia é um local muito fértil para você inovar, sabe? Para você relacionar coisas que às vezes podem parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Nossa, quando eu fui fazer o meu TCC, que eu fui falar sobre naturologia no SUS, pode parecer até meio óbvio, mas eu queria trazer ligações de coisas que eram tão difíceis de ligar, sabe? E às vezes, só que a naturologia, ela tem esse potencial de integrar tudo, né? Porque tudo também é saúde, sabe? Quando a gente pensa em diversas coisas, e tudo isso interfere na nossa saúde, a gente é o profissional que entende isso. Então, por qualquer caminho que você for, pensando na arte, pensando na cultura, pensando no meio ambiente, pensando no, sei lá o que é que for, que sai da sua personalidade, que você gosta, que faz sentido para você, traz isso para a naturologia, traz estudo, traz pesquisa, traz discussão, traz podcast, vamos falar sobre isso, vamos ver o que os outros naturólogos, os dinossauros da naturologia têm para falar disso. E acho que também enxergar a saúde para além do que a gente está acostumado. Eu lembro de um vídeo, só que se eu não me engano, da MC Carol, que falava sobre funk também ser saúde, né? E acho que não só o funk, a gente está começando a fazer um projeto na Casa Adolescente de M-Boy também, em que a gente vai, enfim, aproximar um pouco os jovens e fazer uma atividade de coletivo, fazendo uma proposta de jogos de RPG, assim. Então, acho que tem esse lugar de a gente abrir Inovar, de né? acordo também com os fatores de segurança que fala, né? Mas, enfim, os fatores que a gente tem para contribuir do que já existe nessas comunidades que a gente atua, assim. Quais são já os gostos das pessoas. E é isso, queria muito agradecer você, Bia. Achei que você foi demais, maravilhosa. Achei que é uma referência pra gente como juventude naturológica também. E é isso, queria te agradecer de coração, assim mesmo. Você arrasou, na palma. Gente, eu queria aproveitar esse momento. Eu tô aparecendo Na central. em alguma? Ah, tá. Gente, eu queria aproveitar esse momento para agradecer também por esse espaço. É muito importante também poder estar aqui, me conectando sempre com a naturologia. É tão importante, é tão fácil, gente, quando a gente sai da universidade, se perder disso e que a gente nunca se perca e mantenha essa chama viva dentro da gente do que é ser naturólogo, de levantar a bandeira da naturologia, de divulgar o nosso trabalho, de divulgar a nossa formação. Porque que nem a gente falou, é sempre natu o quê? E que a gente esteja sempre lá, batendo na tecla, explicando um por um o que é naturologia e não deixe de ter essa sementinha da naturologia no nosso coração. Ou na orelha. E continua. Ou na orelha, né? Inclusive eu tô, tá? É sempre importante não deixar de regar isso dentro da gente, de poder estar nesse espaço, falar de naturologia, falar sobre naturologia, porque a nossa profissão é muito rica, muito maravilhosa. Queria aproveitar para agradecer também os outros convidados. Um beijo para todos. Vocês são minhas inspirações. Igor, você é meu mentor, mestre, master. Tô morrendo de saudade, inclusive, ele viajando aí pelo Brasil, né? Maravilhoso. Caio também é referência máxima. Muito feliz em poder estar aqui também, ocupando esse espaço junto com eles, né? Nossa, fico muito honrada, achei muito chique. E eu queria agradecer todos e todo mundo que tá nesse corre aí da naturologia, que a gente sabe que não é fácil, mas vamos que vamos. É isso aí. Sensacional, gente.